Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você conheceu já uma pessoa presunçosa? Esse tipo de pessoa vive um engano e tenta passar a outros uma avaliação geralmente inflada de si, supervalorizada de seus atos. Imagine então uma cidade presunçosa ao extremo que se jactava em tudo diante de todos. Essa era a última cidade que Jesus dirigiu a sua carta. A cidade de Laodiceia começou a ganhar notoriedade já com o domínio dos romanos. Centro importante da adoração aos deuses pagãos, localizava-se no meio de dois outros grandes centros cosmopolitanos, Hierápolis e Colossos. E Laodiceia tinha uma desvantagem crucial: não tinha fontes de águas adequadas para o consumo humano. Por isso, parte da água consumida era importada por meio de canais das fontes de águas quentes de Hierápolis, distantes ao sul cerca de 10 quilômetros. Eventualmente, outras fontes de águas frias também eram trazidas para Laodiceia. O problema era que toda a água trazida para a cidade era morna e, portanto, extremamente desagradável para ser ingerida e ainda de má qualidade, carregando sedimentos e um odor ruim. Beber aquela água era, literalmente, de revirar o estômago. E nesses termos é que Jesus apresenta a sua primeira queixa contra a igreja que estava naquela cidade e que havia se secularizado. Ele diz: conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. E quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Os crentes eram mornos, desagradáveis e mal cheirosos, como as águas de Laodiceia, gerando em Cristo uma vontade de vomitá-los. Mornidão espiritual é sinônimo de indolência, de acomodação, de negligência para com Jesus. Antes eles fossem quentes ou frios, uma vez que a água quente tinha um bom valor para o banho e a água fria para o consumo nas casas. Mas por eles estarem em um meio termo totalmente inútil, eles deveriam ser lançados para fora. Muitas pessoas pensam que o quente se refere a uma boa prática cristã e o frio à morte espiritual. Não! Tanto o quente quanto o frio tinham usos importantes. O problema é que os cristãos de Laodiceia, aos olhos de Cristo, eram simplesmente inúteis. Mas esse não era o único problema. A mornidão espiritual era apenas a face mais aparente de um corrompimento ainda maior. Jesus prossegue dizendo: você diz, eu sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Os cristãos haviam se tornado cópias da sociedade e do mercado daquela cidade. Laodiceia era um próspero centro bancário, orgulhosa de sua riqueza. Eles recusavam um auxílio financeiro do império mesmo após terem sido devastados por um terremoto no ano de 60 d.C. O mercado têxtil também era pujante, exportando seus valiosos tecidos nobres para a aristocracia de todo o império. Como se não bastasse, tinham uma rede médica muito boa, principalmente relacionado à produção de um unguento para os olhos. Em poucas palavras, Laodiceia era um centro comercial muito próspero.
O problema é que a igreja mercantilizou-se e assimilou a cultura da riqueza e do acúmulo, considerando essa sua maior fonte de orgulho. Eles se achavam ricos, poderosos, eles eram, na verdade, presunçosos. E para curar-lhes o auto-engano em que viviam, Jesus os exorta dizendo: aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Em outras palavras, os cristãos laodicenses não deveriam recorrer à glória do mercado das ruas como seu porto seguro, mas sim depositar a sua confiança em Jesus. É o Senhor que lhes poderia prover o ouro fino, a veste imaculada, o colírio para a cura de toda a cegueira. Os laodicenses estavam bem, sem perseguição, vivendo e aproveitando da prosperidade econômica da sua cidade, mas o maior problema deles foi que só isso lhes bastou. Por isso seu amor ao Senhor esfriou e eles se tornaram asquerosos a ponto de serem vomitados. Diante de uma repreensão tão grande, Jesus estende também a sua misericórdia, os convidando novamente à vida real. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto, sejam zelosos e arrependam-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Não existe letargia espiritual que Jesus não possa curar. Basta olharmos para ele e ouvirmos o seu chamado. Durante toda a história, a igreja de Laodiceia e a igreja de Sardes foram classificadas como igrejas piores. De fato, foram igrejas muito problemáticas e que não produziram muitos frutos para além da história. Mas se eu te dissesse que nós estamos muito, mas muito próximos à realidade dessas duas igrejas? As mesmas cartas, as 7 cartas enviadas por Jesus às igrejas da Ásia Menor, são as mesmas que ele nos envia hoje. E diante da exposição de todas as nossas mazelas, precisamos atender ao chamado final: arrependa-se. Há muito tempo, lembro-me de ter visto uma pintura de Jesus batendo a porta para entrar. Ao olhar com atenção esse desenho que remete à carta à Laodiceia, percebi que do lado de fora, onde Jesus estava, a porta não tinha maçaneta. A maçaneta estava apenas do lado de dentro. Não digo isso para gerar um sentimento de pena em relação a Jesus, pois ele está do lado de fora, coitadinho, passando frio, querendo e pedindo para entrar. Não, o rosto de Jesus está sereno. É um rosto gracioso e amoroso diante da porta fechada de cada coração, de cada um de nós que não ouvimos a sua voz. O prazer de ter Jesus em nossa casa, de cear com Ele, de estar com Ele, precisa passar pela porta do arrependimento. A igreja de Laodiceia, Jesus faz uma das promessas mais sublimes de todas. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Sim, meu amigo, não há caso perdido. Se hoje você escutar a voz de Jesus e não endurecer o seu coração, você será convidado a sentar-se com Jesus no trono e reinar com Ele para sempre e sempre. Escute o toque das batidas de Jesus à sua porta. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.